Este vídeo é a quarta parte da série de aproveitamento geométrico das divisas. Eu vou falar sobre algumas questões relativas à estruturação do código, a tentativa de gerar um código mais enxuto e mais controlado, ou seja, onde nós vamos ter uma organização inicial dos nossos elementos primários, né, que vão dar origem a essa geometria pura, mais primária do projeto, prévio às operações de incorporação de elementos concretos, construtivos, como lajes, vigas. Né? Nós, antes de colocarmos os elementos, é bom que tenhamos em mente uma estrutura abstrata do nosso objeto virtual. Né? Isso vai facilitar as operações que vão vir a posteriori. Né? Vão facilitar as operações de intercâmbio, de compreensão geral do volume do edifício, de compreensão geral de como os elementos se relacionam entre si, quais são os elementos chaves que têm preponderância sobre os outros, enfim. Vamos falar um pouco sobre essas questões. E vamos analisar o código, algumas linhas, não vou me deter em todas as linhas do código, que já começa a ser bastante extenso, mas nas linhas-chave, né? Nas decisões-chave que foram tomadas para que os alunos compreendam qual é a lógica de estruturação desse código, que é muito importante levar em conta. Vamos analisar essa questão que está colocada aqui, que são as guias para a definição dos sweeps, né? A definição desses sólidos pela técnica da varredura, né? Então, na técnica da varredura, nós temos uma poligonal e temos uma guia que serve de diretriz para essa poligonal gerar o volume. Então, em nosso exemplo aqui temos dois elementos. Temos uma guia que vai direcionar a poligonal do embasamento e temos uma guia que vai direcionar a poligonal da torre. Essas duas guias são definidas aqui por essas duas linhas de código, que eu chamei de guia E e guia T. E aqui eu incorporei embaixo uma terceira guia, que é a guia S, que, se vocês observam, essa guia S abrange as duas guias, né? Porque eu tenho uma lista de alturas definida pela cota do embasamento. Isso aqui é a cota maior do embasamento, e essa aqui é a maior cota da torre, né? A lista de cotas que entra aqui, né? Eu terei uma cota que é a máxima. Então, eu estou utilizando essa cota máxima do embasamento e a cota máxima da torre para definir a altura dessa guia. Aqui eu estou tratando com duas linhas de código individualizadas, e aqui estou tratando apenas uma linha de código. Claro, porque as duas guias seguem como valor importante é a origem de locação do projeto, um vetor C, que está definido aqui, é comum para as duas são guias verticais, e o que diferencia é a altura delas. Então eu associei aqui uma lista de alturas com dois elementos. Então o que eu posso fazer é tomar a decisão se vale a pena ter as guias individualizadas ou uma guia no meu dicionário, né, da qual depois eu poderei extrair, né, o seu valor. Aqui, por exemplo, o sólido T, que é o sólido da torre, está definido utilizando o valor da guia número 1, né, o segundo elemento da lista, e o sólido do embasamento
e está definido pelo primeiro elemento da guia. Então, esse é o elemento 0 e esse é o elemento 1 da guia. Esse. Então, eu poderia escrever das duas formas. Eu poderia escrever o código aqui E para formar e o código T e a da torre. E aqui no dicionário, em vez de levar os dois elementos independentes, ou melhor dito, em vez de levar um elemento contendo os dois, levaria um elemento independente. Eu vou utilizar, por uma questão de simplificação de valores, apenas um elemento. Então eu começo a reduzir a quantidade de declarações que eu faço no nosso código, começo a tornar o código mais enxuto e, ao mesmo tempo que estou fazendo o código mais enxuto, eu estou me organizando em termos de elementos importantes e significativos sempre do projeto. Então, eu poderia, aqui, observem como estou organizando as chaves em uma lista que segue uma certa lógica de organização dos elementos, dos elementos que eu estou aproveitando. Essas são as variáveis que eu estou utilizando. As variáveis por embasamento praticamente são as mesmas que dão origem à torre, só que a diferença entre elas é por uma letra aqui no final. O E vai ser o embasamento, o T vai ser a torre. Isso vai configurando uma forma de analisar o processo algorítmico que está acontecendo aqui nesse código e que evidentemente reflete a organização lógica do nosso projeto, ou seja, o próprio projeto e o algoritmo são um reflexo um do outro. O algoritmo, como eu disse nos outros vídeos, não é uma coleção de ordens apenas, é uma coleção de organização metodológica do nosso projeto. E isso tem que ficar muito claro, em nossos códigos. Por mais simples que eles sejam, sempre utilizar, sempre começar simples. A complexidade vai vindo aos poucos e vai sendo reformatada. Tá? Ou seja, teoricamente, eu diria que no final do processo eu teria um edifício virtual, um algoritmo que lhe deu origem e uma série de estruturas de informação que tem que estar documentadas, controladas, definidas. As informações não se perdem. E isso aqui começa a ser parte da semântica do nosso projeto. Uma proto-semântica, mas isso aqui já é o princípio de organização, que vai a cada passo do projeto sendo reformatado. Nós vamos percebendo que nossas organizações, nossos algoritmos estão melhorando quando nós começamos a entender que tomamos a decisão certa dos agrupamentos que nós fizemos. O meu edifício particular tem características compartilhadas com outros edifícios. Quanto mais eu acerte na estruturação inicial do meu algoritmo, mais aproveitamento eu terei daquele algoritmo. Uma das questões importantes quando programamos funções de controle
é entender como a geometria foi gerada. Então, por exemplo, no caso dos lotes, uma questão importante é unificar a normal dessas linhas do lote, né? Por exemplo, o operador pode ter decidido desenhar esse lote seguindo um sentido anti-horário, ou pode ter decidido desenhar esse lote seguindo um sentido horário. Ou pode ter desenhado esse lote sem decidir, ou seja, pode ter desenhado sem pensar se era para um lado ou se era para o outro. Então, quando o algoritmo vai operar sobre esse lote, de alguma forma tem que entender qual é o interior do lote e qual é o exterior do lote. Então, uma forma de poder controlar isso é através, por exemplo, não é a única, mas é uma possibilidade que estou utilizando aqui, que é entender a direção da normal, para onde essa normal, né, esses elementos normais estão apontando. Então, no código, se eu aqui analisar as divisas, abro esse código, nós vamos encontrar um pacotinho aqui de linhas que estão fazendo essa análise. Então, aqui, orienta os vetores normais da divisa. O que está sendo feito? Aqui está sendo, primeiro, calculado a quantidade de segmentos do lote, né? E guardado na variável que é S. A seguir, está sendo calculada a tangente de cada linha desse lote, né? De todas essas linhas, no ponto inicial, né? Então, no ponto inicial de cada linha, né, está sendo calculada a tangente. Isso vai guardar o sentido do vetor dessa linha, o sentido, né, em que está apontando essa linha. E a seguir, com essa lista de vetores tangentes, né, se faz o produto vetorial de dois vetores sucessivos, né, através dessa função cross, né, que é o cross product, né, é o produto vetorial de dois vetores. O produto vetorial, lembrem, que determina a normal do plano desses vetores. Então, a normal do plano, a normal positiva desses vetores VT 0 e 1 está sendo determinada aqui. E a seguir está sendo capturada a coordenada Z desse vetor normal, que é ortogonal ao plano onde os dois vetores estão posicionados, né? Então, a seguir, se criam duas condições. Se o produto vetorial calculado for maior que zero, então se guarda em um valor FO, que eu denominei como fora, o valor 1. Se não, se guarda o valor menos 1. Isso significa que em algum momento eu vou multiplicar o vetor normal por um desses valores, 1 ou menos 1. Né? O menos 1, teoricamente, vai fazer o quê? Vai inverter o sentido. E no valor de E se guarda ao contrário. Se o valor for menor que zero, se o valor calculado desse C for menor que zero, se guarda 1, se não se guarda menos 1. Parece igual, mas não é. Não é. Eu estou distribuindo em dois fatores, né, diferenciados, né, valores que eu depois
vou aplicar a quem? A normal da linha no ponto médio, né? Que está aqui. Então, se a normal da linha do ponto médio for para um lado ou para o outro, não me interessa. Eu vou escalar essa normal com o valor FO e guardá-las como normais para fora. Então, as normais para fora vão seguir essa regra. E as normais para dentro vão seguir essa regra. Vão ser escaladas com essa condição que foi guardada aqui. Então, isso vai unificar as normais que apontam para dentro e as que apontam para fora. Isso é importante. Por quê? Porque às vezes eu vou precisar executar operações que partem da posição da divisa e olham para dentro do terreno. Às vezes vou precisar executar operações que partem da divisa e vão olhar para fora do terreno. Às vezes eu vou executar operações utilizando o ponto origem do edifício e precisando olhar para fora do edifício. Então vou utilizar que normal? A normal para fora. Às vezes eu vou precisar, né, combinar as duas normais, de repente. Então, eu começo a tomar o controle dessas direções, né, a partir dessas verificações. E essas verificações, muitas vezes, ou eu diria, às vezes já estão resolvidas por funções do próprio ambiente de programação, já tem essas funções definidas. Às vezes não, às vezes vocês vão ter que executá-las, né? Procurar algoritmos clássicos de verificação de pontos internos, pontos externos, enfim, e as operações de álgebra vetorial, né, são importantes. Em Dynamo tem duas operações, o cross product e o dot product, né, que é o escalar, né, que também em algum momento vamos utilizar possivelmente. Então, essas duas operações vocês vão utilizar bastante. Mas as operações são utilizadas dentro de processos, dentro de algoritmos, né? Por exemplo, aqui, essas duas variáveis, normal para fora e normal para dentro, são utilizadas em alguns momentos. Por exemplo, aqui, define linhas de penetração do terreno, que são essas linhas, né? São essas linhas que depois vão nos dar a direção da rotação, né, controlada desse elemento do prédio. Então, as linhas de penetração, né, chamei linha de penetração porque eu estou entrando no terreno, às vezes eu poderia ter um acesso, né, então essa linha de penetração tem essa função, tem essa intenção. Estou definindo uma linha a partir do primeiro ponto da linha, a partir da direção da linha e do comprimento da linha. Então, eu preciso, um primeiro ponto, é o ponto médio do lado, que já foi calculado. A direção é a normal para dentro. E a distância é a distância do afastamento com o acréscimo de 1 para garantir que não seja um valor zero, né? Que não seja um valor zerado. A normal para fora, onde utilizamos essa normal para fora, vamos procurar. Normal para fora, aqui.
quando utilizamos a normal para fora, utilizamos essa normal para fora para controlar, né? Lembrem dessa variável PTSC, né? Pontos de controle, né? O LOC é a origem de localização do edifício, que não é a origem do terreno. A origem do terreno é o cruzamento das duas linhas, né? Da linha média com a sua transversal, né? A OLOC é a origem de localização do projeto. Então, esse ponto de controle está sendo calculado de que maneira? A partir da origem de localização do projeto, se projeta o ponto até a linha de ocupação, que é a área laranja aqui, até essa linha de ocupação, com direção para fora, normal para fora, porque é uma projeção ortogonal, né, a essa linha. Então, que valores eu estou tendo aqui? Estou tendo esses valores, por exemplo. Desse ponto, tem uma linha que liga aqui, uma linha que liga aqui, uma linha que liga aqui a essa ortogonal e a todas, né, no fundo, né? Tem uma para cada, né, para cada segmento. Isso vai me permitir, às vezes, ser necessário calcular distâncias, né, de aproximação do edifício ao lote, né? Isso vai ser necessário, né? Vejam aqui, né, novamente, o dicionário já extenso, né, né, a organização dos valores. Eu vou eliminar esses dois, não preciso, né? O último valor não precisa vírgula, né? Então, isso aí. Então vamos fechar aqui e vamos ver, por exemplo, a materialização dessas duas linhas que chamei de linhas de pontos de controle. M5. Né? Então, os pontos de controle estão aqui, né? Apareceram aqui. Alguns aparecem porque a projeção está exatamente na posição. Por exemplo, desse ponto eu chego ortogonalmente aqui, né? Desse ponto eu chego ortogonalmente aqui. Aqui. Não, aqui, perdão. Está quase, né, na mesma posição. Então, são posições, né, chaves, né, que têm significado dentro do nosso projeto. Outra questão nessa função é o tratamento da área do edifício e dos andares do edifício e do embasamento. Essas questões são tratadas como um percentual de ocupação do terreno, uma proporção de área a lado, mantendo a área calculada, né? Uma proporção de 1 vai dar 1 quadrado. O posicionamento rotacional já vimos, e a razão do embasamento. Então, a razão do embasamento vai dar a quantidade de andares do embasamento. Então, vejam que se aumento a quantidade de andares do edifício e mantenho a minha razão de embasamento, por exemplo, em 7, será 1/7 da quantidade de pavimentos. Se eu vou diminuindo aqui esse valor, o que vai acontecendo? Eu vou ocupando 1/4 do prédio, 1/3 da altura, a metade da altura e a altura completa, né? Ou seja, o embasamento
tem a ver com uma proporção de quantidade de andares da torre, né? Esse foi o tratamento que eu dei. Vocês podem pensar a quantidade de andares do embasamento independente da quantidade da torre ou relacioná-los. Aqui está relacionando, né, a uma ração de quantidades de andares e torres. Enfim, é uma metodologia. Se a razão sobrepassar a quantidade de andares da torre, o edifício não vai ter embasamento, né? Então, esse valor lê-se como a quarta parte, né, do edifício. Muito bem. Então, vamos ver como esses elementos se relacionam aqui no código. A área do edifício é calculada nessas linhas. Tá? Então, tenho a raiz quadrada da área dividido a proporção me dá um lado dessa superfície, né? Se a proporção, se aquele valor for 1, né, eu terei um quadrado perfeito, porque o lado 2 desse retângulo, né, será o lado 1 multiplicado essa mesma proporção. Então, à medida que essa proporção vai variando, né, o lado 1 e o lado 2 dessa superfície vão mantendo a área. A seguir, se formam as duas listas com as coordenadas retangulares, né, dos lados, a coordenada x e y, que são escaladas, né, através, né, desse fator 0,5, porque eu estou calculando o centro do edifício como origem da construção, né, para formar as coordenadas x e y, e a coordenada x e y finalmente, né, se forma através dessa adição, né, do x ao y. E com isso forma o ponto, né, adicionando a origem já calculada do edifício, essa coordenada x e y. Isso vai construir o retângulo, né, que depois vai ser aplicado uma rotação de acordo com aquele fator de giro que nós determinamos na função. Muito bem, com essa lista de pontos, calculamos a poligonal, a superfície e finalmente o sólido. Já vimos o sólido por varredura, por sweep, né? E com isso, né, melhor dito, não com isso, apenas com a poligonal e a superfície, a surface, né, formamos uma lista que é transladada verticalmente, né, através de um direcionamento vertical que vai ter a ver com a quantidade de andares da torre, né, e isso forma o objeto torre. O objeto embasamento segue praticamente a mesma lógica, sem a construção dessa forma retangular. O embasamento vai seguir os pontos calculados, né, que são os pontos de ocupação que já foram calculados aqui e que vai seguir o contorno o perímetro do terreno. Se quisermos dar uma forma específica ao embasamento, teríamos que, né, programar alguma função para relacionar com esse andar. Poderia ser, né, como um exercício que vocês façam, né, uma reformulação do embasamento, por exemplo, né? E aqui a questão importante, talvez, o sólido que se forma através da varredura. Eu tenho um sólido para a torre e um sólido para embasamento. Depois é feita a subtração, né, através dessa função difference, né? Então, o sólido de embasamento é cortado pelo sólido da torre. E isso é importante entender como esses dois sólidos vão se relacionar entre si, né, até para
não calcular áreas duplicadas, por exemplo, né? Ou para entender depois formalmente como o meu edifício vai ter a continuidade se eu vou precisar, por exemplo, de um plano, né, vertical que vai do chão até o topo, ou se esse plano vertical vai ser interrompido em algum lado, né, em algum valor do embasamento, para depois o embasamento tomar conta da estrutura do edifício, né? Essas decisões podem ser levadas em conta neste momento, né? Ou até propor no próprio algoritmo como alternativa de projeto, como mais um fator a ser analisado pelo projetista que está localizando esse elemento, né? Ou seja, sempre temos uma visão 20 passos para frente, ou seja, o que vamos fazer com aqueles planos, né? Como nossos sólidos se relacionam entre si. Por quê? Porque os sólidos depois vão nos dar os planos necessários para incorporar o elemento construtivo, né? Então, quanto mais controle nós tenhamos de como os planos se relacionam entre si, né? Por exemplo, vou voltar aqui e vamos ver se eu desativo aqui o sólido de embasamento, que é completo. O sólido da torre é completo. A torre e o embasamento, eu vou manter apenas o sólido de diferença. Vamos ver como se vê. O sólido de diferença tem esse furo. Claro, a torre é completa, né? A torre, ou melhor dito, o sólido da torre é completo. A torre, que dados tem, né? Esse valor de torre. Esse valor de torre tem todos os andares da torre, e em cada andar eu tenho dois elementos: uma policurva, que é o contorno que vai me servir para posicionar as lajes, possivelmente, e a surface, que também vai me servir para posicionar lajes ou para calcular áreas, por exemplo, né? Então, se eu quiser acessar qualquer valor, né, por exemplo, no segundo andar, né, eu quero pegar o valor, né, do elemento de surface do segundo andar, né, eu tenho acesso a esse objeto, né? Está aqui, está controlado. Então é importante que durante o processo de programação seja feito esse trabalho que é taxonômico, né? Ou seja, eu estou analisando os elementos do meu edifício, recortando eles em classes de objetos, em classes de elementos, né, dentro da morfologia geral do nosso edifício, e nomeando e dando significado e uma ordem estrita, determinando um ordenamento de objetos, que eu vou controlando cada vez mais. Eu vou tendo uma estruturação das minhas informações que depois vai nos servir para, finalmente, quando cheguemos às etapas de definições mais profundas do edifício, onde eu vou começar a subdividir as lajes, a colocar as vigas e os pilares, eu comece a enriquecer a minha formalização de base. Então, é importante manter esse tipo de controle, né, desde o primeiro elemento. Esse controle abstrato da organização, né, que tem a ver com recorte e com definição de significado para esses recortes que nós fazemos, né, e compreender como os objetos vão
se relacionando entre si. Tá? A questão, né? Vejam que aqui o código parece muito extenso, mas no fundo é muita linha, porque que tem a ver com a forma de organizar o código. Isso aqui é um código, isso praticamente são duas listas, né? E uma ordem que as organiza, né? Isso aqui mantém a organização, né, de programação de tal modo que eu possa ter uma visão panorâmica do que eu estou produzindo nesse elemento. Eu vou deixar esse código, né, esses códigos que já estão se tornando um pouco mais complexos, os códigos dos vídeos anteriores vocês podem até reescrever fazendo um zoom na tela. Esse código que está já um pouco mais complexo, vou colocar no repositório do GitHub. O GitHub é um repositório, né, de desenvolvedores, né, de várias, e eu vou colocar o link, vai estar na página de disciplina. Vocês podem propor outras modificações. Vejam aqui, por exemplo, como se comporta a proporção área-lado. Se eu tenho uma proporção de 1, eu tenho área quadrada. Se aumento, né, a proporção em um sentido, né, a área desse retângulo mantém a sua área, mas é distribuída de maneira diferente através dessa razão entre os dois lados do retângulo. Se essa proporção for menor que 1, né, o que eu estou fazendo é invertendo a proporção, né, entre um limite de 0,1, né, então é esse lado, a décima parte desse lado, ou ao contrário, né, em outro sentido, esse lado é a décima parte desse outro lado. Tá? Então, esse é um trabalho que até pode ser melhorado incorporando algum módulo dimensional fixo. Por exemplo, se eu trabalho com algum sistema construtivo que me dê um módulo de trabalho, né, específico de 60 centímetros, 70 centímetros, 1,50 m, o que for, né, eu poderia trabalhar essa proporção levando em consideração também, né, a quantidade de módulos construtivos. E é claro que aí a área vai ficar aproximada, né? Eu começo a ter que fazer aproximações, né, para levar a nossa superfície a números inteiros, a números de módulos inteiros, ou módulos, metade do módulo ou um quarto de módulo, ou seja, começo a pensar modularmente, não, em termos de distribuição de elementos, né? Mas para fazer isso, antes de fazer isso, é bom ir controlando os objetos, né, na sua distribuição, digamos, livre. Depois começamos a restringir, né, cada vez mais os elementos. Tá? Começamos simples, né, e vamos crescendo nosso algoritmo à medida que tomamos controle. O algoritmo, no fundo, está sempre em processo de reformulação.